Nicolau Maquiavel nasceu em Florença em 1469 e faleceu na mesma cidade em 1527. Considerado o pai do pensamento político moderno, o autor florentino tem uma obra ampla e variada, incluindo clássicos como O Príncipe, que será objeto de nossa exposição hoje, os comentários da primeira década de Tito Livio, que será objeto da primeira aula da segunda unidade deste curso, além de uma história de Florença, uma peça de teatro, a Mandrágora, entre outros. Maquiavel era filho de uma família digamos, que poderíamos chamar de estratos intermediários da República de Florença. Seu pai era um advogado, não era de uma família particularmente rica nem aristocrática, mas com boas conexões com os círculos dos letrados humanistas florentinos. Maquiavel teve uma educação humanista típica, baseada no aprendizado do latim, na leitura dos clássicos, dos historiadores romanos, da filosofia moral, né? Considerada, né, uma educação exemplar para a formação de bons cidadãos, para a atuação na vida política. Florença, no final do século XV, tinha uma vida política bastante agitada, como era o caso de grande parte das cidades-estado italianas do período. É bom lembrar que a Itália não era e não seria ainda por séculos um estado unificado, né, formado por uma série de pequenas cidades-estado, pequenos estados independentes que eram ou repúblicas ou principados, né? Havia uma longa tradição republicana na península, que deitava suas raízes no passado republicano romano e nas tradições de autonomia comunal das cidades medievais. Porém, as repúblicas naquele momento viviam uma certa tendência à decadência e à substituição pela forma monárquica, pelos principados, considerados na época uma forma de governo mais eficiente e que tenderia a gerar a ordem, em contraste com a turbulência da vida política republicana, dos conflitos de facções. É bom lembrar que a Europa daquele momento vivia a ascensão das primeiras grandes monarquias territoriais, como o caso da França e da Espanha, sobre as quais falarei um pouco mais adiante, enquanto a Itália ficava para trás nesse processo de unificação estatal. No caso de Florença, especificamente, em meados do século XVI, uma família da aristocracia florentina havia conseguido concentrar o poder e governar a cidade sob a forma monárquica, os Médici. Porém, mais para o final do século, eles foram derrubados por uma rebelião republicana e Florença voltou a ser uma república. E é nesse período que Maquiavel, ainda muito jovem, entra para o serviço público da cidade, trabalhando primeiro na segunda chancelaria, que era responsável pelos negócios internos de Florença, pela gestão dos seus territórios. Mas, a partir deste cargo, ele passa a servir no Conselho dos 10 da Guerra, que era responsável pela política externa, o que lhe permite fazer uma carreira como diplomata, né? E essa posição vai justamente lhe dar a oportunidade de um contato, digamos, em primeira mão com a política não só italiana, mas europeia da época. Então ele chega a servir como delegado florentino junto à corte do rei da França e depois também tem uma experiência como delegado da República junto à Emília-Romanha, à corte do príncipe Cesare Borgia, César Borgia, né, filho do então Papa Alexandre VI, e que tinha pretensão de unificar todo o norte da Itália e a península de um modo geral sob o seu comando.
E essas duas experiências registradas nas legazioni, nas cartas diplomáticas, a correspondência diplomática de Maquiavel, já contém muitas das observações que ele vai incorporar em O Príncipe, sua obra mais conhecida, né? Duas delas, por exemplo, são, no caso da sua experiência na França, foi justamente o fato de que ele percebeu como a República Florentina era, de certa maneira, desprezada, né, junto à corte francesa. E por quê? Porque apesar de muito rica, né, comercialmente próspera, Florença era vista como um estado fraco e, nesse sentido, né, que fazia uma política da indecisão, da protelação, etc. E Maquiavel, então, irá aprender justamente que, em política, né, a protelação, a indecisão, etc., são um mau caminho, né? A política exigiria decisões firmes, né? E, por outro lado, né, a experiência junto à corte de César Borgia vai marcá-lo muito por dois motivos. Uma, porque o Duque Valentino, como também era conhecido, optou por organizar uma milícia formada por cidadãos da Emília-Romanha, ao invés de contratar tropas mercenárias, o que era mais comum na Itália e na Europa da virada do século XV para o XVI. E também ele aprenderá muito com a queda de Borgia, que apesar de muito arrojado, né, e inicialmente promissor como um eventual unificador da Itália, acabou caindo em desgraça, né? E Maquiavel aprenderá então que não se deve confiar demais na boa fortuna, né? Dois elementos, aliás, são todos elementos que nós veremos em seguida no Príncipe. Em 1512, os Médici conseguem cercar Florença com o apoio de tropas espanholas, né, mandadas pelo rei da Espanha, aliado dos Médici. A Espanha e a França, naquele momento, tinham bastante presença militar na agitada vida política italiana, apoiando uma ou outra das facções em disputa, né, nas diferentes repúblicas e principados, e com isso acabaram tornando-se potências hegemônicas na península, os franceses mais ao norte e os espanhóis mais ao sul. Mas no caso ali no norte, os espanhóis apoiaram os Médici. Florença foi abandonada na última hora pelas tropas mercenárias francesas que havia contratado, e o resultado foi que a república caiu e os Médici voltam ao poder, né? No caso, Dom Lourenço, neto de Lourenço o Magnífico, que havia governado a cidade no século anterior. Maquiavel não só é demitido do posto que ocupava, mas é preso, chega a ser até torturado, né, sob a suspeita de conspirar contra a família governante. Depois de libertado, ele tenta, sem sucesso, retornar à vida pública da cidade. Ele se retira, né, para a vida campestre. Ele tinha uma pequena chácara, né, uma pequena propriedade rural nos arredores da cidade, e ele tem um plano de retornar à vida pública ganhando o favor dos Médici. Ele escreve em 1513 um pequeno livro, um Espelho de Príncipe. O Espelho de Príncipe era um gênero, né, uma espécie de, aspas, manual, o livro de conselhos para os pretendentes, aspirantes a príncipes ou monarcas, né, uma espécie de livro de instrução do bom governante. E ele entra em contato com seu amigo Francesco Vettori, que era representante diplomático dos Médici em Roma, na corte do Papa. E naquele momento, um dos membros da família, né, o cardeal Giuliano Medici, havia acabado de ascender ao trono do papado. Então, Maquiavel julgava aquela uma ocasião oportuna para oferecer seu livro a Dom Lourenço, a quem ele dedica a obra, né, e com isso reaver seu posto. Mas Vettori, na correspondência, aliás, o livro encerrado, né, a edição
que vocês leem, que são padrão da obra, tem ao final a carta de Maquiavel a Vettori, né? Encaminhando a obra, né? E recomendando-a. O fato é que o plano não prosperou, né? Vettori acabou considerando o livro um tanto quanto inconveniente. E nós veremos por quê. Porque de fato Maquiavel se expressa com inabitual sinceridade acerca de como a política é feita. Não como ela deveria ser feita, mas como ela era efetivamente praticada, né? Para usar uma expressão do próprio Maquiavel, né? A verità factuale della cosa, né? A verdade factual da coisa. Bom, Maquiavel começa falando sobre os diferentes tipos de Estado, né? E aqui a palavra Estado, nos adverte Norberto Bobbio, não tem ainda o sentido de uma estrutura impessoal de poder, de concentração do poder político territorializado, etc., como vamos encontrar em Hobbes na próxima aula, né? Mas tem mais a acepção da situação ou a condição em que se encontra o poder político, né? Então, a palavra stato em italiano aqui remete muito à sua raiz etimológica no latim status, condição ou situação, né? Qual é, portanto, a condição ou situação do poder político, que nesse sentido depende do governante, né? E da ação do governante e também, claro, da forma de governo. Então, quais são as formas assumidas pelo Estado? Para Maquiavel, são basicamente duas: as repúblicas e os principados. E ele adverte de antemão que das repúblicas ele não tratará naquela obra. Ele se concentrará nos principados. Como nós veremos mais adiante no curso, as repúblicas serão objetos da sua outra grande obra, né? De pensamento político, mais longa e densa, inclusive, os comentários à primeira década de Tito Livio. Mas aqui, como diz o próprio título, o príncipe ele se ocupará dos principados, daqueles estados governados por um indivíduo, né? E não pelo corpo dos cidadãos, como as repúblicas. Então Maquiavel, embora fosse um republicano, aqui se ocupa dos principados. E ele diz, bom, quais são os tipos de principados? Eles podem ser diferenciados de diferentes maneiras, né? Uma delas, por exemplo, diz respeito à forma pela qual os principados são governados, né? Se o príncipe, depende do apoio, por exemplo, dos seus barões para governar, ou seja, se os auxiliares, né, os funcionários do príncipe têm autonomia e poder próprio, ou se, por outro lado, são inteiramente dependentes do príncipe, né? Os modelos aqui são, de um lado, a França, né, como, digamos, representante por excelência da monarquia feudal, ou a Turquia, né, o sultanato otomano, como representante de uma monarquia na qual o príncipe tem pleno poder sobre os seus comandados, né? E ele diz, o primeiro tipo é muito mais fácil de conquistar, porque afinal de contas, né, um invasor estrangeiro sempre pode valer-se do concurso de um ou mais barões para derrubar o príncipe, mas ele é muito mais difícil de manter sob controle, justamente porque os senhores têm muita independência e contam com suas próprias forças, seus próprios recursos, suas próprias forças militares. Ao passo que o segundo caso é muito mais difícil de conquistar, uma vez que o príncipe concentra todo o poder, mas uma vez deposto ele é muito mais fácil de manter sob controle, na medida em que os antigos funcionários facilmente se dobram ao novo senhor, ao novo amo. Mas há uma outra forma de subdividir, né, os principados, que é, aquela que vai mais ocupar Maquiavel, no que diz respeito à sua
origem. Aos principados hereditários e os chamados principados novos. Os principados antigos, né, e os novos. Os antigos se dividem em dois grupos, né? Os hereditários, aqueles que são legados por herança, né, de pai para filho, né, de maneira dinástica, e os principados eclesiásticos, aqueles onde o príncipe e o sacerdote religioso coincidem, né? Esses dois tipos não ofereceriam grandes dificuldades no que diz respeito à preservação do poder político e à preservação da ordem política. No caso dos principados eclesiásticos, justamente porque a obediência dos súditos é garantida, né, pelo peso da religião, né, e pela obediência ao sagrado, né? O poder tem um caráter sagrado e, nesse sentido, bastante estável, né? Por outro lado, no caso dos principados hereditários, o hábito, a tradição de obediência a uma mesma família também tende a consolidar ou cimentar a obediência dos súditos, né? Tanto é que no caso da conquista de um principado hereditário, Maquiavel recomenda de modo bastante direto e cru a eliminação, a extirpação física da antiga linhagem governante pelo novo príncipe, né? Justamente para erradicar, né, aquela tradição, né, e nesse sentido evitar que os súditos se rebelassem em nome dos antigos senhores, né? Bom, mas o que interessa a Maquiavel, então, são mais os principados novos. Esses são os casos mais complicados para o estudioso da política. E aqui ele subdivide mais uma vez em dois tipos. Aqueles que são relativamente novos, isto é, são anexados a um reino já existente por conquista, ou seja, um príncipe hereditário que amplia os seus territórios, né, seja por casamento ou, em geral, por conquista militar, como eu já mencionei antes, né? No caso da extirpação das antigas linhagens, ou aqueles inteiramente novos. E os inteiramente novos se subdividiriam mais uma vez em dois tipos. Aqueles que são fundados, né, pela virtude de um príncipe fundador, né, que tem na sua origem, né, a figura de um governante fundador, e aqueles que são conquistados pela fortuna ou pelo concurso de armas alheias, de forças de aliados, etc. Do primeiro caso, é interessante que Maquiavel cita exemplos, em sua grande maioria, mitológicos, né, ou da antiguidade, né? A Roma originária, fundada por Rômulo e Remo, né? Esparta, fundada por Licurgo, né? O antigo reino dos hebreus, fundado por Moisés, né? Aliás, é muito interessante como Maquiavel lida com a história, né, nesta obra. Aqui não há uma diferença muito clara entre a história sagrada ou mítica, né, e a história, digamos, factual, né, dos historiadores modernos, do arquivo, etc., né? E também não há uma distinção fundamental entre exemplos da antiguidade e, digamos, exemplos contemporâneos ao próprio autor. Pelo contrário, ele de certa maneira pressupõe que os homens são todos iguais, são iguais em todas as épocas, e nesse sentido o estudo do passado, mesmo do passado longínquo, sempre fornece lições para aquele que quer entender a política do seu próprio tempo. Vamos ver inclusive como isso é enunciado muito explicitamente no início dos comentários da primeira década de Tito Livio, mais adiante no curso, né? Que a história, portanto, aparece como um reservatório de lições para os estudiosos e para os governantes, né? A história et magistra, né? A história mestra. Bom, mas é interessante o fato de que os principados inteiramente novos são exemplificados com casos da antiguidade ou com casos míticos, né, retirados das Sagradas Escrituras ou da história mítica da antiguidade clássica greco-romana.
justamente porque Maquiavel não encontrava muitos exemplos em sua época. O único que ele cita que poderia talvez ser, na Itália do seu tempo, um principado inteiramente novo, teria sido o caso de Milão, fundada por Francesco Sforza. Mas o que o interessa mesmo são os principados fruto da fortuna, né, cuja conquista é fruto da fortuna, né, da sorte ou do concurso de armas alheias. Né? Então aqui nós já encontramos na análise dos principados novos dois conceitos que formam o par conceitual-chave desta obra: virtude, né? Virtude no caso dos principados inteiramente novos, e a fortuna no caso daqueles relativamente novos frutos da conquista pela fortuna. Neste último caso, o exemplo que mais o ocupa é César Borgia, justamente, que ele tinha tido, como já mencionei, a ocasião de observar em primeira mão. Né? Não é o único, mas é um dos exemplos mais recorrentes ao longo do livro. Né? E uma coisa que Maquiavel procura justamente aprender da experiência de Borgia é que aquele príncipe que chega ao poder pela fortuna é o que menos pode confiar nela. E por quê? Porque a fortuna é sempre volúvel, ela muda o tempo todo. Então a grande crítica que ele faz a Borgia, e a razão a qual Maquiavel atribui o seu fracasso, é de que Borgia confiou demais na fortuna. Como ele começou a sua vida de condottiere, de líder militar e de príncipe, com apoio do seu pai, o então Papa, o ex-cardeal Rodrigo Borgia, Papa Alexandre VI, né? Era justamente sempre confiar na boa fortuna. E nesse sentido ele acabou caindo em desgraça quando os ventos da fortuna passaram a soprar contra ele. Seu pai foi substituído por Júlio II, né, o chamado Papa Soldado, Papa Guerreiro, né, que era um inimigo de César Borgia. Ele acabou sendo derrotado, né, nas suas pretensões principescas. Então essa é uma primeira lição que Maquiavel formula. Né? Não se deve confiar na fortuna, justamente porque ela sempre muda. E, portanto, um príncipe deve sempre procurar apoiar-se na virtude, na sua própria virtude. Vamos ver em seguida do que isso se trata, como Maquiavel entende a virtude. Mas há outras lições, né? Do que um príncipe novo precisa para governar. Uma primeira lição, nós já vimos, é eliminar a antiga família governante. Eliminar da cena qualquer adversário que lhe possa fazer sombra, né? Que tenha a seu favor a tradição, os costumes e a obediência, a lealdade dos seus novos súditos. A outra coisa é não mudar essencialmente procurar não interferir nos usos e costumes do povo, né? Procurar manter, né, intactos os hábitos, os costumes e os usos dos seus novos súditos para não provocar descontentamento e rebeliões. A outra coisa é viver nos novos territórios, sempre que isso for possível, né? Ou manter nele homens de sua confiança, mas ao mesmo tempo sem depender demasiado deles, porque muito facilmente um preposto de um príncipe que viva longe pode, né, resolver tornar-se ele próprio príncipe, né, romper com o seu senhor originário e tornar-se ele próprio senhor. Nesse sentido, inclusive, a substituição, né, de funcionários é recomendável. E outra recomendação que Maquiavel faz é fazer o mal de uma vez e o bem aos poucos. Aqueles que, né, dosam demais o mal acabam gerando, para além de insatisfação, né, ira da parte dos seus governados, né, e tendem a fomentar a sedição,
ao passo que aqueles que fazem o mal de uma vez, né, provocam medo, né, e ao depois fazer o bem, né, aos poucos passam a contentar aqueles que antes tinham medo, né. Mais uma vez, César Borja é um exemplo aqui. É o caso de Ramiro de Orco, seu preposto, que ele manda para pacificar a Emília-Romanha, que é uma região muito turbulenta, né. Ramiro comete inúmeras barbaridades e crueldades, e nesse sentido era temido e odiado pela população. Eis que chega o Duque Valentino e elimina, né, mata, executa publicamente seu antigo preposto. E nesse sentido provoca alívio e contentamento entre os seus novos súditos, né, que se sentem vingados. Mas, afinal, no que se apoia o poder, né, quando ele não pode contar com a tradição? E aqui Maquiavel lida com um outro par conceitual muito importante na obra: boas leis e boas armas. De um lado, as leis, usos e costumes, e de outro lado, a força militar. O poder se apoia nessas duas coisas: a lei, né, e a força, os dois sustentáculos da ordem política. Mas qual deles é mais fundamental? Boas leis são muito importantes. Elas tendem a produzir paz, ordem, prosperidade, etc. Mas elas valem pouco se não houver boas armas, porque em última análise, para Maquiavel, o poder se apoia na força. E diz ele, se um príncipe deve se ocupar de um tema, deve ter obsessão por um tema, é a preparação para a guerra. Portanto, o fundamental são boas armas. Onde há boas armas, há boas leis. Onde há boas leis, não necessariamente há boas armas, e se não as há, né, as leis valem pouco para manter a ordem. E mais adiante veremos, inclusive, por quê. Né? Mas, afinal, o que constituem boas armas para Maquiavel? Né? E aqui ele divide as armas, no sentido das tropas, né, os exércitos, em dois tipos: aqueles que são contratados, pagos, né, e aqueles que são formados pelo recrutamento dos súditos. E ele, ao contrário do que era a prática na época, claramente prefere o segundo tipo. Por quê? Ele diz: as tropas mercenárias, aquelas que lutam, né, por dinheiro, nunca são confiáveis, né? Porque justamente elas vão oferecer seu serviço ao melhor postor e podem facilmente abandonar o seu contratante por alguém que ofereça mais, podem achacar, né, o príncipe, né, pedindo mais dinheiro, né, podem fazer o corpo mole na hora da batalha, se acharem que não estão recebendo o suficiente, podem trair, etc, etc. Né? E como nós vimos, a República Florentina era o exemplo que ele tinha em mente nesse caso, né? Que na última hora, na hora H, no momento em que mais precisava, foi abandonado, né, pelos mercenários que a serviam. Portanto, um príncipe virtuoso, um príncipe previdente, deve sempre procurar formar tropas próprias, recrutando seus próprios súditos, que vão lutar não por dinheiro, mas vão lutar pelo seu senhor e pela sua terra, pela sua pátria, né, pela sua cidade ou pela sua região. Né? E aqui, mais uma vez, Borja é o exemplo que ele tem em mente, né, com a sua iniciativa na Emília-Romanha de constituição de exércitos próprios, né, formado pelos próprios emilianos, etc. Bom, então, um príncipe necessita de boas leis, mas sobretudo de boas armas e de armas próprias. Né? Mas, afinal de contas, qual é o objetivo de um príncipe? Além, é claro, como já ficou evidente até aqui, né, da conquista e conservação do poder. Maquiavel está, afinal, defendendo o poder pelo poder, somente? Essa é uma interpretação muito comum que os seus detratores fizeram dele, sobretudo autores muito ligados ao campo religioso, católicos e protestantes, né, anti-maquiavelianos, né, e autores conservadores, inclusive contemporâneos, gente respeitável, como, por exemplo,
Léo Strauss, que considerava Maquiavel um autêntico professor do mal. Né? E é uma leitura que acabou caindo muito no senso comum, expresso em geral na frase, que aliás não se encontra dessa maneira no livro em momento algum, né? Há coisas próximas, mas a frase os fins justificam os meios, né, que costuma se atribuir a Maquiavel, não está ali no livro. Né? Eu quero mostrar que não é bem o caso, a coisa mais complexa do que isso. E por quê? Porque para Maquiavel, o objetivo do príncipe, para além, né, e evidentemente inclui a conquista e a manutenção do poder, é alcançar a glória. O que é a glória? Deixar o seu nome para a posteridade. Digamos, realizar grandes feitos, engrandecer o nome do seu principado e, nesse sentido, deixar seu nome para a posteridade, para as futuras gerações, etc. Ou seja, o poder e a riqueza, os bens terrenais, mundanos, são objetivos do príncipe, mas não são os únicos, são também a glória. E aqui há um contraste que ele faz entre duas figuras, uma da antiguidade e uma contemporânea, né, sua, que é bastante ilustrativo. De um lado, ele analisa o capítulo em que ele discute a ascensão ao poder, a ascensão do príncipe pelos crimes, né, e ações cruéis. Ele contrasta duas figuras. De um lado, o tirano de Siracusa, né, da Sicília, mas na época em que a Sicília era uma colônia grega na antiguidade, Agátocles de Siracusa. E do outro lado, mais uma vez, César Borgia. Né? E é interessante porque ambos usaram de meios cruéis e mesmo criminosos para chegar ao poder. Né? Agátocles se manteve no poder e morreu no poder, inclusive, coagindo seus súditos pelo medo e pela crueldade, enquanto Borgia terminou a vida perdendo o poder. Mas ele claramente prefere Borgia a Agátocles. E por quê? Porque Agátocles realmente ambicionava o poder pelo poder, pela riqueza mundana, era, por assim dizer, um bandido, né? Para usar um termo do senso comum. Né? Ao passo que Borgia almejava a glória, no caso a glória do quê? De unificar a Itália sob o seu domínio, tornar-se príncipe da península, etc. E nesse sentido, ao almejar algo grande, mesmo que derrotado, ele era melhor, ele era preferível a Agátocles, né? Que era apenas um criminoso com poder. Né? Isso é bastante interessante e ilustrativo de que Maquiavel não defende apenas o poder pelo poder, como se costuma dizer, né? Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios na medida em que servem aos fins corretos, né? Aos fins aos quais um príncipe deve almejar. Ou seja, não é qualquer meio que serve a qualquer fim, não é qualquer fim que leva, que conduz, digamos, não é qualquer meio que conduz à glória. Né? Mas, afinal de contas, com quem deve contar o príncipe para manter-se no poder? Né? E aqui há um outro tema do qual Maquiavel trata, que é muito, muito interessante, que são as divisões das facções, né, que conformam um principado. E aqui por facções ele não quer dizer apenas partidos, né, ou agrupamentos políticos, mas é claramente uma ideia de uma clivagem social. Né? De um lado os grandes, os aristocratas, os poderosos, os ricos, e de outro lado o povo, os simples, os humildes, a plebe, etc. O que caracteriza os grandes e o que caracteriza o povo para Maquiavel? Né? Os grandes são aqueles que, digamos, têm a vontade de dominar, né? Que querem dominar. E o povo, aquele que não quer ser dominado, aquele que luta contra a dominação. Em quem deve apoiar-se o príncipe? Em quem deve confiar? Ele diz, sem titubear, o povo. E por quê? O povo é a maioria e o desejo do povo é simples, é não ser humilhado, é não ser ofendido, é não ser espoliado,
né, ou sujeitado. Ao passo que os grandes têm uma ambição sempre crescente, mais poder, mais riqueza, né, e nesse sentido são facilmente ofendidos e dificilmente são agradados. São insolentes e dificilmente são agradados, enquanto, né, o povo não, o povo é facilmente atendido. Suas aspirações são limitadas em níveis, ao mesmo tempo são a maioria, a grande maioria. Portanto, um príncipe precisa ao mesmo tempo manter sob controle os grandes e manter contente o povo. Nesse sentido, deve apoiar-se no povo para manter sob controle os grandes, a aristocracia, etc. Esse é um capítulo do livro que até hoje causa bastante interesse nos filósofos políticos e nos estudiosos, que dá muito o que pensar, inclusive, para discutir fenômenos mais contemporâneos, né? Como o chamado, eu não gosto do termo, mas enfim, populismo, etc. Se pensarmos na política de figuras como Vargas no Brasil, entre outros, né? É bastante interessante. Mas, voltando ao par conceitual fundamental do livro, né, a fortuna e a virtude. Afinal, o que faz de um príncipe virtuoso? Já vimos que o príncipe não deve confiar seu poder e seu destino apenas à fortuna, aos bons ventos da sorte. Ele deve ser virtuoso, mas afinal, o que isto significa, né? Esses termos, fortuna e virtude, têm uma origem no vocabulário político da Roma Antiga, né? E nesse sentido eram bastante usuais entre os escritores do humanismo italiano, né? Enfim, do período humanista e da Renascença, né? Então, Maquiavel dedica o 15º capítulo do livro ao tema da virtude. E é aqui que se produz, como diria Quentin Skinner, um estudioso da obra de Maquiavel, um dos grandes cataclismos teóricos da obra, né? Ainda que ele usasse um termo consagrado, ele vai dar aí num sentido novo e, mais do que novo, de certa maneira subversivo. Por quê? Bom, quais eram as virtudes de um príncipe? Havia toda uma literatura sobre isso, né, desde a antiguidade. Então, primeiro se costumavam citar as chamadas as 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Em geral, acrescentando-se a ela outras 3, a clemência, a magnanimidade e a liberalidade. Liberalidade aqui não tem nada a ver com liberalismo, tá? Significa não ser avarento, né? Fazer um uso liberal do dinheiro e da riqueza, né? Bom, essas costumavam ser consideradas 7 virtudes principescas desde os autores, os moralistas antigos, como por exemplo Sêneca, na Antiguidade Romana. Os autores cristãos, né, em geral, tendiam a associar estas 7 virtudes. Essa lista podia ser ampliada, a depender, digamos, do gosto do escritor. Costumavam associar essas virtudes à ideia do bom governante cristão, ou seja, para além da riqueza e do poder, e mais do que elas, o príncipe deveria aspirar à salvação na outra vida, né? A redenção, a salvação eterna, a salvação da alma. E nesse sentido deveria ser um governante justo e bondoso. O Maquiavel claramente discorda disso. Ele diz, olha, os que escreveram até hoje sobre este tema da virtude, né, costumavam não apoiar-se justamente na verità effettuale della cosa, né, na verdade factual, efetiva das coisas, mas sim em como eles achavam que elas deveriam ser. E eu pretendo proceder por um outro método, né? Eu pretendo justamente partir de como elas são, para poder melhor aconselhar o príncipe, né? E não em como elas deveriam ser. Porque, diz ele, muitas vezes um príncipe que se paute pelas virtudes tradicionalmente aceitas, que seja, né, sábio, corajoso, justo, magnânimo, clemente e liberal, pode muito bem terminar na ruína. Porque os homens, né, a natureza humana não é boa. Os homens são orgulhosos,
rapazes, invejosos, traiçoeiros, né? Ambiciosos, gananciosos. Então é com este material que estamos lidando quando se trata de política, né? E não com anjos. E portanto, né, um príncipe que sempre se paute pelos mesmos princípios, independentemente das circunstâncias, terminará na ruína. E nesse sentido não será virtuoso. Estas virtudes, estes princípios parecem virtuosos, mas na verdade eles podem muito bem ser viciosos. Se o objetivo é manter e conquistar o poder, né, e trazer paz e prosperidade para os seus súditos, né, se estas condutas, ainda que moralmente desejáveis, conduzam à ruína, elas não são virtuosas. Ao passo que o seu contrário pode ser virtuoso, né? Ou seja, ser cruel, né? Ser avarento, ser violento, ser inclemente, né? Se isto servir aos fins da preservação do principado, podem ser, sim, virtudes. Ou seja, não é que Maquiavel está recomendando o vício e o crime. Está dizendo algo mais sutil do que isso. Ele está dizendo o seguinte, né? A virtude está na flexibilidade moral para adaptação do príncipe às circunstâncias. A necessidade das coisas, dos negócios públicos, a exigência do momento político que se vive. Agora, um príncipe pode não ser virtuoso no sentido tradicional, mas ele não pode aparentar jamais ser vicioso, mesmo que ele atue de maneiras consideradas viciosas. Há aqui, portanto, uma distinção importante entre essência e aparência, entre ser e parecer, né? Um príncipe deve sempre manter a aparência da virtude, mesmo que ele não atue de maneira virtuosa. Ele não precisa ser sempre bom, magnânimo, clemente ou liberal, mas ele deve sempre aparentar ser magnânimo, clemente, liberal ou justo. Isto é importante. E por quê? Porque, como diz Maquiavel em seguida, né, um príncipe deve querer ser temido ou amado pelos seus súditos. Idealmente, ele deve ser ambas as coisas. Mas, às vezes, não dá. Às vezes, você precisa escolher. E se ele deve escolher o temor. O temor dos súditos. Né? Porque o amor pode ser facilmente traído ou esquecido. O temor, não. Justamente, não, os homens não são, para Maquiavel, bons. São, em geral, invejosos, egoístas, gananciosos, rapazes, etc, etc. Nesse sentido, o amor é facilmente esquecido ou traído. Agora, o medo, não. Então, o príncipe deve se apoiar, se precisar escolher, no medo, no temor. Mas nunca no ódio. Se ele provocar o ódio, a repulsa dos súditos, ele cairá em desgraça fatalmente. O temor gera obediência, o ódio gera rebelião, sedição, etc. Daí a importância de manter a aparência. Não é mentir, simplesmente fraudar ou falsificar, mas é manter a aparência, a dignidade necessária à preservação do poder. Então, aqui chegamos mais próximos ao que define a virtude para Maquiavel, e ele lança a mão de duas metáforas animais, né? A raposa e o leão. A raposa representando a astúcia, né? e o leão a força. Com qual delas o príncipe deve contar? Diz ele, com ambas, com uma justa proporção, variável a depender das condições com as quais o príncipe se defronte, entre a astúcia, né, a sagacidade e a força, a dureza, né, o ímpeto,
etc. Ele não pode contar só com a força, porque você nem sempre vai ganhar, como se diz no senso comum, no grito ou na violência. Ainda que muitas vezes você precisa apelar a ela. E portanto, certa flexibilidade, certa astúcia é fundamental, mas também só astúcia sem força não dá. E Florença, mais uma vez, está nos seus pensamentos de maneira indireta. Né? Ou seja, você não pode, como ele aprendeu na corte do rei da França, contar apenas com a protelação, com a hesitação. Essa é a política dos fracos. Essa é a política dos que não têm força. E ela tem um limite. Tem claramente um limite. Bom, já vou me aproximando mais do final. Né? Então, ele sintetiza essas duas figuras animais com outra metáfora retirada da mitologia antiga, que é a do Quiron, o centauro. Né? Um príncipe precisa ser meio homem, meio animal. Meio astuto, né? E meio violento, etc. Né? Esse é o fundamento da ideia de virtude, né? O conteúdo do conceito de virtude para Maquiavel. E a virtude é fundamental justamente para antecipar-se aos dilemas da fortuna. E aqui eu me volto, com isso vou terminando, para o outro conceito fundamental. De novo, a fortuna é uma imagem que também vem do imaginário da Antiguidade Clássica, era uma deusa romana, né? Mas ela foi imaginada pelos escritores políticos de maneiras muito distintas. Na Antiguidade, a representação, inclusive gráfica, pictórica da fortuna era a cornucópia. O que é uma cornucópia? É um chifre adornado com flores e que representava a fertilidade. Portanto, a fortuna é associada à fertilidade, né, aos bens mundanos. E ela podia brindar ou retirar estes bens, as suas bênçãos, dos homens, a depender da sua vontade. A fortuna era representada como uma mulher que tinha seus desejos, que tinha suas preferências e também suas antipatias. E, portanto, cujo favor podia ser ganho por aqueles mais audazes e viris. Lembremos que a palavra virtude tem com a palavra viril ou virilidade, né, um radical comum, que é a palavra vir, né, que se refere justamente à masculinidade. Né? Portanto, a virtude é claramente aqui uma característica masculina. Nós temos aqui uma questão de gênero, né, em que a virtude é representada como masculina e a fortuna como feminina. Né? Então, sendo mulher, a fortuna podia ser conquistada ou ganha pelo homem virtuoso. Já na Idade Média, a representação muda muito. A fortuna passa a ser representada, inclusive pictoricamente, não mais pela cornucópia, mas pela roda, a roda da fortuna, né? Que é uma imagem com a qual muitos de vocês devem ser familiarizados. E por quê? Porque ela já é vista como uma força cega, uma força incontrolável, uma força que não se pode controlar. Né? E, portanto, com a qual não se pode contar. Nesse sentido, né, escritores cristãos como Boécio diziam que justamente o homem não deveria buscar os bens da fortuna, né, riqueza e poder, né, os bens mundanos, mas sim, né, buscar o consolo da alma na vida eterna, etc., e voltar-se para Deus. Né? Entre os escritores do humanismo e do renascentismo, na Itália dos séculos XV e XVI, há um certo retorno, como é comum, às representações da antiguidade, nesse sentido, a essa representação feminina da fortuna. E é ela que aparece em cheio no final do livro, né? Quando Maquiavel diz que a fortuna é mulher e, nesse sentido, é seduzida pelos homens audazes. Né? Aqui há duas representações, né? Uma a qual Maquiavel recorre é a fortuna como um rio impetuoso, aquele rio que durante uma enchente vai arrastando tudo que se encontra no seu caminho. Né? A fortuna pode ser inclemente, pode ser impiedosa, mas, diz ele nesse sentido, o príncipe virtuoso é aquele que se prepara para os maus momentos e constrói diques, né, represas, justamente que contenham as águas, ou seja, né, é aquele que é previdente e que sabe que virão maus momentos e se prepara para eles.
Mas, ao mesmo tempo, o príncipe virtuoso é aquele que é audaz e que sabe conquistar a fortuna, inclusive domá-la, sujeitá-la pelos cabelos. É a imagem que a Maquiavel usa. É necessário dizer que se trata de uma imagem evidentemente machista, né? Sabemos que nenhuma mulher quer ser de fato submetida pelos cabelos, né? Mas, bom, no século XVI não era bem o caso. De qualquer modo, é um floreio literário, segundo Skinner, né? Bastante característico da época, e que arremata de maneira, né, esteticamente, inclusive apurada. Lembremos que este é um livro também de literatura, não apenas de filosofia, né, o argumento do autor, ou seja, o príncipe virtuoso é capaz de tornar a fortuna a seu favor, não apenas preparar-se para ela nos maus momentos, preparar-se para os maus momentos, mas também ser audaz e firme no momento de controlar as circunstâncias. Ele precisa das duas coisas. E o livro termina com de novo, né, uma exortação aos Médici, né, no sentido de que eles estariam em condições ímpares para não apenas engrandecerem Florença, mas unificarem a Itália, né, e a livrarem dos bárbaros, no caso os espanhóis, os franceses, os estrangeiros, né, e dar ordem à península. Então, também há aqui uma outra dimensão em Maquiavel, que é explorada, por exemplo, nas notas sobre ele deixadas por Antônio Gramsci, que é justamente o objetivo da unificação italiana. Maquiavel, conhecendo a França e a Espanha, as monarquias nacionais que começavam a se formar na época, percebia que não havia futuro para a Itália, nem para a Florença, nem para a Itália, dividida em pequenas repúblicas e pequenos principados, né? Nesse sentido, ele buscava um príncipe, né? Em algum momento apostou em Borgia, né? Nesse sentido, né? Mas ele buscava um príncipe capaz de unificar a Itália. Como nós sabemos, isto não ocorreu, né? E Gramsci diz justamente porque Maquiavel não contou com forças sociais que pudessem sustentar este projeto de unificação nacional, que ainda teve que esperar alguns séculos para ocorrer. Em todo caso, o autor nos deixou uma obra fundacional do pensamento político moderno, na medida em que funda uma perspectiva realista da política, que, como nós vimos, separa a política da moral e da religião e a constitui em um terreno com as suas regras próprias. Regras que muitas vezes contrariam a moral convencional, a moral privada, mas que não necessariamente significa um terreno do vale tudo, né? Ele tem as suas regras, né? E aqueles que não as seguem, justamente, terminam na ruína, né? A política é o domínio da luta pelo poder, das relações de força, mas é também o domínio que funda a ordem social, a ordem política em que todos vivem. E nesse sentido, né, e com isto termino, é muito sintomático que Maquiavel tenha quis escrever um livro, né, nominalmente para oferecê-lo a Dom Lourenço de Médici, intento no qual nós já vimos ele fracassou, mas um livro que foi à imprensa, que circulou e escreveu em italiano, não escreveu em latim, ele escreveu no dialeto do norte da Itália, no toscano, enfim, ofereceu ao leitor comum, aquele que fosse alfabetizado. Portanto, né, ele de fato faz algo muito subversivo com a própria escrita desse livro, que é oferecer a gente comum, né, que pudesse ler, a verdade sobre como os homens públicos se conduzem. Aquilo que não podia ser dito e apenas feito, Maquiavel põe no papel. Por isso que Rousseau, autor que veremos mais adiante, diz que, em geral, se considera Maquiavel, né, um escritor dos príncipes, mas na verdade o Príncipe para Rousseau é o primeiro livro dos republicanos, porque ensina ao povo como os príncipes se conduzem. Né? E com isso termino esta primeira aula da nossa primeira unidade sobre o conceito de soberania, porque ainda que Maquiavel não trate da soberania, ao tratar das fundações
da ordem política e da própria política, né, ele estabelece um pressuposto fundamental para que possamos discutir justamente, né, os fundamentos do poder soberano.